E aí, pessoal, tudo bacana? Hoje, hoje eu vou demonstrar aqui, rapidamente, como é que se faz a configuração do cliente para ele acessar o servidor lá. Às vezes você vai colocar mais de um caixa lá no seu estabelecimento, então você mesmo pode fazer essa configuração aí. Às vezes não precisa nem de acionar o nosso suporte lá, porque é simples. O que você vai fazer? Você vai lá no servidor, o servidor normalmente a nossa equipe lá de suporte já deixou instalado lá para você. Então, lá no servidor você vai encontrar essa pasta aqui, ó. Lá dentro do drive C tem uma pasta chamada PropDV. Você vai pegar essa pasta e copiar ela completamente para dentro de um pendrive, de um mini disco aí, sei lá, de um HD externo. Você vai copiar essa pasta completamente e você copia ela para o HD do servidor. E agora a gente vai lá para outra máquina. Então, agora você vai estar na máquina onde você quer instalar o sistema. Então, o sistema já está instaladinho lá no servidor e agora nós vamos configurar uma nova máquina. Você vai pegar a pasta que você acabou de copiar lá para o pendrive ou para o HD e você vai copiar ela aqui dentro do drive C. Ou seja, vai ficar do mesmo jeito que está lá no servidor, você vai copiar ela para cá e ela vai ficar assim, ó. Está aqui a pasta própria EDV dentro do drive C. Então você acabou de copiar aqui. Na hora que você copiar e abrir ela aqui, você vai ver que tem a pasta de backup, tem uma pasta cliente e uma pasta servidor. Normalmente, pelo menos essas três pastas vão ter lá. A pasta de log, às vezes tem, às vezes não. É o sistema que cria essa pasta. Como você vai estar instalando só a versão cliente, você vai selecionar essa pasta aqui, ó, servidor, e vai excluir essa pasta. Você pode dar um delete nela aqui, você vai excluir ela completamente com todo o conteúdo que tem dentro dela. A gente só precisa dela lá no servidor. Então, aqui agora vai ficar desse jeito. Então, dentro do Drive C tem uma pasta chamada PropDV e dentro da pasta PropDV tem uma pasta chamada cliente. É essa que nos interessa. Aqui dentro dessa pasta tem um aplicativo chamado configurador. Você vai executar esse aplicativo lá. Quando você abrir, vai estar dessa maneira aí, ó. Vai estar lá configurado um servidor apontando para localhost na porta 8086. Pode variar dependendo da sua configuração lá, mas por padrão a gente instala assim. Se não teve nenhuma modificação, lá deve estar dessa maneira. Então o que vocês vão fazer? Na hora que vocês abrirem aqui, primeira coisa, você vai clicar nessa linha aqui e esses dados que estão aqui serão carregados para o lado de cá. Você vai dar um nome para essa conexão. Nós vamos chamar aqui, no nosso caso, de servidor. Esse aqui pode dar qualquer nome que você quiser, é só um identificador para você saber. Aqui no IP ou nome do servidor, você vai colocar o nome da máquina onde está instalado o sistema lá. O nome da máquina que é o servidor na sua empresa. Então, sei lá, vamos supor que o nome do servidor na sua empresa seja servidor-PC. Você vai colocar esse nome aqui. E essa porta aqui normalmente é 8086. Se não for, você olha lá com a nossa equipe de suporte qual que é a porta que está configurada lá para vocês. E aí você vai clicar no botão aqui testar conexão. No meu caso aqui não vai funcionar porque eu não tenho um servidor com esse nome, né? Eu vou clicar aqui, ó. Ele vai procurar, ele está procurando o servidor e não encontrou. Mas no seu caso aí, se o servidor está com o nome certinho, você pode testar a conexão aqui que vai funcionar. Ou, se por um acaso não funcionar, a outra opção que você tem é de colocar o IP lá do servidor. Aí você vai precisar de alguém aí que entenda um pouco de rede para olhar lá o IP para você. Ou então entre em contato com o nosso suporte lá, mas é algo do tipo 192.168.0.101. Vamos supor que esse aqui seja o endereço de IP lá do seu servidor. A porta continua a mesma. Você vai clicar aqui no testar. Se ele der que deu ok, que ele conseguiu achar o servidor lá, você vai clicar aqui no botão adicionar. Ele aparece aqui. Agora você pode excluir esse que está aqui antigo, clicando na tecla delete ou então clicando aqui na lixeirinha. Vai ficar só aquele servidor que você acabou de configurar e que a conexão funcionou bacana. Nesse caso é só clicar aqui no confirmar. Configuração realizada com sucesso e está prontinho. Assim está configurado o seu servidor
E agora você já pode rodar o aplicativo, o próprio PDV Cliente, que ele já vai funcionar sem problemas lá para você. Ele vai acessar lá, você pode selecionar retaguarda, caixa, e vocês já estão acostumados. Bacana? Então, essa configuração aqui que eu fiz, que a gente testou aqui agora, é quando você está configurando o cliente para acessar o servidor dentro da sua própria empresa. Bacana? Se era esse o seu objetivo, o vídeo para você termina aqui, tudo resolvido. Agora, nós temos a outra situação que é quando você quer acessar o servidor lá da sua cantina, quando você não está lá na cantina. Ou seja, você vai utilizar a internet para acessar o seu servidor. Então, você está viajando ou você está na sua casa e quer tirar um relatório, quer acessar o servidor lá. Nesse caso, antes de mais nada, você precisa de chamar alguém que saiba de configuração de rede para abrir uma porta no seu roteador. Você vai pedir ele para abrir ou a porta 4001 ou a porta 9001 lá no seu servidor. Depois disto, depois que a porta já estiver aberta lá no servidor, você coloca o sistema lá para rodar. E aí sim, aí você na sua máquina vai executar o configurador novamente. E aqui no lugar, novamente a gente vai configurar, só que esse aqui eu vou dar um outro nome para ele. Vou colocar aqui web. Essa aqui vai ser minha conexão web. Aí eu vou precisar do endereço que a gente utiliza lá no servidor. Então, esse aqui não é o endereço da rede mais, agora é um endereço externo. Como que eu descubro qual que é o endereço externo lá? Digitar assim, o meu ip.com. E aí vai ser exibido aqui o número do seu IP. Deixa ele carregar aqui esse número aqui. Ó. Então a gente vai pegar esse número aqui, você vai copiar ele aqui, e aí você vai adicionar esse número aqui. E aí nós vamos utilizar a porta que foi utilizada lá para abrir. Se ele abriu a 4001, então nós vamos colocar a 4001 aqui. Se o técnico lá abriu a 9001, nós vamos usar a 9001. Testa a conexão. O meu não vai funcionar porque eu não tenho um servidor rodando aqui no meu computador. Mas no seu caso lá, se a porta lá estiver aberta, se já tiver aberta a porta lá, e se você colocou o endereço IP certinho aqui e o servidor do sistema já estiver rodando lá, vai aparecer uma mensagem aqui que funcionou. No meu caso aqui, ele não conseguiu conectar, porque não existe. No seu caso lá, funcionou bacana, clique aqui em adicionar. Agora você vai ter um servidor, um endereço, que é para quando você quiser conectar externamente, você quiser acessar a sua cantina lá e você estiver fora da cantina, e você vai ter um endereço para quando você estiver lá dentro, para você não ter que conectar através da internet. Salvou aqui. Agora vai acontecer uma coisa interessante aqui, que é o seguinte. Eu vou fechar aqui. Quando você executar agora o cliente, ele vai executar. A gente vai executar como retaguarda. Deixa eu só minimizar ele aqui para vocês terem uma ideia. E aí eu vou fazer login. Usuário, efetuar login. Olha que interessante. Agora aparece uma nova caixinha aqui. Nessa caixinha aqui, você vai poder selecionar como você quer fazer essa conexão. Então, você pode usar através do servidor interno, que é quando você estiver dentro da sua cantina lá e você estiver usando a sua própria rede, ou se você estiver fora da cantina e você vai usar a internet para conectar lá. Aí você vai usar essa conexão web. E aí, você usa o seu login do mesmo jeito que você costuma fazer lá. Então, aqui, clicou em confirmar, o resto aí vocês já estão bem acostumados aí. Então, era só para mostrar esse vídeo, era mais para mostrar essa configuração aqui e para vocês conhecerem o funcionamento e que o sistema ele funciona através da web. Então, você pode acessar a sua cantina através da internet. Então, você consegue utilizar o seu sistema mesmo não estando lá na cantina. Tá ok? Qualquer dúvida, aciona lá o nosso suporte@prodabit.com.br ou através do Skype Prodabit ou então no nosso telefone, tá ok? Um grande abraço, obrigado por assistir, um grande abraço.